tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Otávio e você está no 365 Kids, essa série de devocionais diárias que estamos aprendendo muito sobre a palavra de Deus. Na verdade, estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, contando 365 histórias. E hoje chegamos na história de número 103! 103 histórias já se passaram e olha que nós estamos ainda só no Velho Testamento, meu filho. Ainda tem o Novo Testamento, ainda tem muita coisa pela frente. Então fica firme aí comigo até o final, porque eu tenho certeza que até agora você já está sendo transformado pelo Espírito de Deus, porque você está ficando cheio da palavra de Deus. E isso é como uma semente caindo em terra fértil, ou seja, ela vai se tornar uma grande árvore com muitos frutos. Então se prepare para se tornar essa grande árvore linda, bonita, que vai dar muitos frutos ainda nessa terra, tá bom? Agora se liga aí que nós vamos continuar a história de Ruth, essa mulher aí que decidiu ir com Noemi para Belém, lá para Israel, aonde elas tiveram uma experiência incrível ali, porque Deus estava com elas, direcionando elas para algo muito especial. Então preste atenção aí, pega a sua Bíblia e vem comigo aprender um pouco mais com a história de Ruth. 365 Kids, devocionais diários. E a história de hoje está lá no livro de Ruth, do capítulo 2 até o capítulo 4. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Mas eu não vou ficar lendo tudo essa história pra você aqui não, porque senão, meu filho, nós vamos ficar o tempo inteiro só lendo e eu quero contar essa história pra você. Mas eu quero que você faça um compromisso comigo pra fazer uma tarefinha no final aqui desse vídeo, onde você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler. Você vai ler aí o capítulo 2, 3 e 4 de Ruth. É bem curtinho e você vai entender ainda mais coisas ali. E aí você me conta como é que foi essa experiência da leitura aqui nos comentários desse vídeo, colocando aqui os códigos que você achou da Bíblia ali, que eu aqui não conseguia encontrar, o que eu não falei ainda aqui nesse 365 Kids, beleza? Vai ser muito legal isso e eu quero aprender muito com vocês também, tá bom? Vamos fazer essa troca que vai ser show de bola. Bora lá! Olha só, aqui Ruth e Noemi, elas tinham acabado de chegar em Belém, e uma cidade onde Noemi já morava, né, com o seu falecido marido aí, que ela ficou sem ele, ficou sem os filhos, enfim, a mulher, ela já não queria nem mais ser chamada de Ruth, meu filho. Tá escrito aqui na palavra de Deus que ela queria ser chamada de Mara, e Mara significa amargurada. Pensa uma pessoa triste, uma pessoa que tava chateada na vida. Era a tal da Noemi, que queria ser chamada de Mara, ou seja, amargurada. Imagina alguém te chamar assim: ô amargurado, ô chateado, ô tristão, é ruim isso daí, meu filho. Mas olha só, Noemi tava nesse jeito e a Ruth tava lá com ela. A Ruth não abandonou Noemi e decidiu ir com ela pra lá. E quando elas chegaram lá, tava na época de colheita ali, da cevada, de algumas espigas ali, e isso ajudava elas a se alimentar, a vender alguns grãos ali no mercado e, enfim, para sobreviver naquele lugar ali, elas precisavam colher isso daí. Mas elas não podiam ir lá e pegar, elas tinham que ir colhendo atrás dos trabalhadores daquela terra, ou seja, os caras iam lá, iam colhendo a plantação e aquilo que caía no caminho, as sementes, as espigas que caíam no caminho, elas iam lá e pegavam o que caía, ou seja, a sobra, o resto, meu filho. Elas ficavam com o resto. E aí, olha só que louco. E aí quem foi trabalhar nisso daí foi a Ruth. E Ruth era uma mulher jovem, bonita ainda. E até a Noemi falou assim: mulher, você devia achar um outro marido. Porque pelo menos assim ele nos ajuda também a nos manter aqui. Enfim, mas ela foi lá trabalhar
E aí, quando ela tava trabalhando lá, ela foi trabalhar nos campos de Boaz, o dono da fazenda ali, que era esse tal de Boaz. Só que, olha só, ou foi uma coincidência, ou uma Jesuicidência, que eu costumo falar, uma Jesuicidência, só Jesus. Ela foi parar nos campos de um homem, o tal do Boaz, que é parente de Noemi. E naquela época, os parentes próximos, eles tinham a obrigação de cuidar das viúvas. É verdade. Aquela época, os caras que eram da parte da família mais próximo, eles tinham a obrigação de cuidar das viúvas, de alimentar elas, de cuidar delas. Porque os maridos é que trabalhavam ali e elas não podiam se sustentar por muito tempo. Elas dependiam dessas colheitas, pegava só o resto e não ia resolver muito. Mas olha só o que acontece. Ruth foi trabalhar na plantação de Boaz. Gente, isso é demais. E aí, Boaz chegou lá no seu cavalinho, sei lá no que, e aí ele viu a Ruth lá catando as migalhas lá, e ele achou a Ruth bonitona, falou assim, que mulher linda, e perguntou lá pros peão lá da fazenda, falou assim, cara, quem que é aquela mulher ali? Os caras falaram, aquela ali é a nora da Noemi. Elas chegaram agora há pouco tempo aqui na cidade, então aí, né, ela perdeu o marido recentemente, Noemi também perdeu seu esposo, e as duas são viúvas. Aí Boaz, ficou assim, ela é minha parente, meu filho. Rapaz, e essa menina aí é muito bonita, hein? Olha, que vamos cuidar bem delas, então. Aí ele falou pros caras lá, dá pra elas mais do que elas estavam colhendo ali do resto. Então ela foi pra casa, voltando com um monte de fardo, assim, chegou em casa empolgada, falou assim, Noemi, olha só, o que os homens lá me deram muita coisa, muita comida, muita semente, que bacana isso. Aí a Noemi falou assim, ué, coisa esquisita, por que eles estão te tratando bem assim, menina? Por quê? Ela não sei, é o tal de Boaz. Boaz? Boaz é meu parente. Boaz é um homem gente boa demais, pensa num cara joia, um cara assim, muito legal. Boaz, você foi parar na plantação de Boaz, eu não acredito. E as duas ficaram muito felizes com isso, E olha só o que acontece agora. Ruth voltou mais vezes ali na plantação e Boaz sempre tratando muito bem ela. Inclusive até já conversando com ela, uns papinhos e tal. E a Ruth também começou a ficar assim, apaixonada por Boaz. Meu filho, isso é história de amor, tipo esses filmes românticos. E olha o que aconteceu. Numa certa noite, Noemi falou assim, mulher, passa bastante perfume, fica muito bonitona e vai lá e dorme nos pés de Boaz. Ele que dorme ali perto da plantação, porque eles estavam colhendo ainda e estava muito cansado. Quando ele dormir, você vai lá e fica no pé dele, igual o cachorrinho. Sabe quando o cachorrinho vem e dorme no seu pé? Ela foi dormir no pé de Boaz. Olha que coisa mais estranha, mas era o costume da época ali daquela região. E aí olha só o que acontece, ela foi lá e dormiu nos pés, esperou Boaz dormir e ela dormiu ali nos pés de Boaz, igual um cachorrinho ali, ficou quietinho ali no pezinho dele, esquentando o pezinho dele. Quando ele acordou, ele tomou um susto. Ué, mulher, você tá fazendo aqui? E aí a Ruth falou pra ele, escuta, você é o nosso parente mais próximo, você tem a obrigação de cuidar de nós. O que você acha disso? Aí ele falou assim, eu concordo, porque ele já tava interessado na Ruth, bonitona. Ele falou assim, eu concordo, eu quero casar com você, Ruth, e vou cuidar da Noemi junto de vocês. Eu quero casar com você. E aí eles foram e casaram, meu filho. Os dois se casaram e mais, tiveram um bebezinho, coisinha mais cuti-cutizinha do papai do céu. E sabe qual é o nome que eles deram pro bebezinho? Obed. Agora se liga no detalhe desse bebezinho. Esse bebezinho, Obed, ele cresce e se torna pai de Jessé. Jessé! Sabe quem é Jessé, minha gente? Segura essa que você vai doidar. Jessé era pai
de Davi, o rei Davi. Nós estamos chegando perto dessa história, meu filho, porque nós já estamos falando dos bisavós de Davi, Ruth e Boaz. Olha só se a Ruth não fez a escolha certa de estar no caminho ali, indo junto com Noemi até Belém e se encontrar com Boaz e casar com ele. E aí, olha só, agora ela é bisavô de um rei, do rei Davi, um dos reis mais famosos e mais poderosos que existiram ali em Israel. E nós vamos contar muita história de Davi aqui, porque a Davi tem umas histórias incríveis e a gente vai se divertir muito aqui com elas, vamos aprender muito, muito, muito com elas. Agora, o que eu quero que você aprenda dessa história? Faça as escolhas certas. Ruth fez a escolha certa de acompanhar Noemi. Eu quero que você faça a escolha certa todos os dias. Quando você acordar, acorde e já faça essa oração. Senhor, me ajude a tomar as escolhas certas. Escolha obedecer, escolha fazer o bem para as pessoas, escolha cuidar dos seus irmãos, escolha honrar os seus pais, escolha fazer as coisas certas, escolha falar a verdade e escolha fazer aquilo que agrada o coração de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai levar você para viver histórias incríveis nessa terra e vai te dar tudo que você precisa para viver isso. Mas tudo isso depende de uma coisa, uma decisão. É isso aí mesmo. Faça a decisão certa que vai te levar para o caminho das bênçãos de Deus que já estão reservadas para você aqui na Bíblia, tá bom? Tamo junto nessa, até amanhã, se Deus quiser, aqui no canal do Mundo de Otávio, no 365 Kids. 365 Kids, devocionais diários.